Atos capítulo número 2, versículo de número 37. Eu convido você para lermos a palavra do nosso Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 2, do verso 37 ao verso 41. Esse é o texto da nossa meditação da noite, a nossa reflexão, da leitura da palavra de Deus. Nós estamos lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Senhor, nós te louvamos por tudo que já compartilhamos aqui na casa de oração essa noite, e entregamos ao Senhor agora nosso coração, ó Pai, para que o Senhor fale conosco em nome de Jesus, para que o Senhor permita que, ó Deus, essa palavra encontre o lugar certo no meu coração, no coração dos meus irmãos aqui presentes, daqueles que estão acompanhando a transmissão desse culto, e de cada visitante, amigo nosso que está aqui hoje à noite. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e aplique essa palavra no nosso coração, para que ela faça sentido para nós, ó Pai, pela ação do Espírito Santo, e promova a Tua vontade e a glória do Teu nome e a bênção do Senhor na nossa vida. Assim nós oramos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre a igreja e a conversão. Você sabe que março de 1923 a março de 2025 compreende 102 anos, que é o que você está vendo escrito ali, ó. A nossa igreja, 4 de março desse ano, completou 102 anos para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por conta desse mês ser o mês do aniversário da nossa igreja, nós estamos em festa, celebrando a ceia do Senhor, ouvindo o nosso coral cantar, como no último domingo passado, e hoje nós vamos ter profissão de fé e batismo. Então, eu falei com os irmãos há 15 dias atrás sobre a igreja e a perseguição. Faz parte da vida da igreja passar por perseguição. Falei também sobre a igreja e a oração, porque a igreja que enfrenta perseguição tem que enfrentar a perseguição e qualquer outra coisa com oração. E hoje, especialmente pensando no batismo, na profissão de fé que logo mais nós teremos, eu queria falar sobre a igreja e a conversão, porque a igreja, ela vive a perseguição, ela anda, ela caminha na dinâmica da oração, e pela graça de Deus acontece, a conversão de pessoas. Nós estamos aqui entre o povo que se chama a igreja do Senhor, e aqui aqueles que são da igreja do Senhor passaram por essa experiência maravilhosa da conversão, nasceram de novo, como nós cantamos aqui. E esse texto que eu li está dentro de um contexto, capítulo 1, capítulo 2, que a igreja teve 4 experiências iguais às experiências que eu falei há 15 dias atrás. Experiência de oração, experiência de intervenção de Deus, experiência de pregação, experiência de conversão. Vou mencionar rapidamente para você ver como esse padrão se repete no livro de Atos dos Apóstolos. Esse texto aqui está dentro de um contexto onde a igreja viveu a experiência de oração. A palavra de Deus diz que depois que Jesus ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus, a igreja se reuniu e estava esperando a descida do Espírito Santo em oração.
120 pessoas reunidas estavam orando. O texto de Atos 1,14 diz para nós que os discípulos estavam orando, as mulheres estavam orando, Maria, mãe de Jesus, estava orando, os irmãos de Jesus que haviam se convertido estavam orando, estavam esperando que a promessa de Deus se cumprisse sobre a vida deles. Então nessa sessão também a gente vê a experiência da oração. E não só da oração, a experiência da intervenção, quando Deus entra e intervém na história das nossas vidas, das situações que nós estamos vivendo. O capítulo 2 de Atos diz que eles estavam reunidos no dia de Pentecostes. A palavra de Deus diz que naquele momento houve um som, como de um vento impetuoso, encheu o lugar, a casa onde eles estavam reunidos, e foi vista sobre cada uma daquelas pessoas línguas como que de fogo sobre cada um deles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas. Não é língua estranha, não, é outro idioma que eles não tinham aprendido. Eles começaram a falar das grandezas de Deus sem ter aprendido outra língua. É como se eu ficasse cheio do Espírito Santo e começasse a falar inglês, japonês, francês, espanhol, coreano, sem ter aprendido. E eles começaram a falar das grandezas de Deus. E ali em Jerusalém havia 17 nações dentre os judeus representados naquele lugar. Eles começaram a ouvir aquilo e ficaram perplexos. Como é que pode esses galileus simples, não é, pessoas humildes, falando das grandezas de Deus na nossa língua? Como é possível isso? Foi intervenção de Deus que aconteceu. Então houve experiência de oração, houve experiência de intervenção, houve experiência de pregação. Quando isso aconteceu, Pedro não perdeu a oportunidade, pegou a palavra e falou: isso que está acontecendo aqui, sabe o que é? Está se cumprindo a palavra de Joel, quando Joel profetizou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre os servos e as servas. Ele disse: é isso que está acontecendo. E depois da experiência de oração, de intervenção de Deus, da experiência de pregação, houve aquilo que nós lemos aqui, houve conversão. Teve gente que teve o coração tocado por Deus, a vida transformada. E o texto diz que o número de 120 subiu para quase 3.000 pessoas naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando isso com você porque a nossa igreja já completou 102 anos. Nós pedimos a Deus que a nossa igreja cresça na experiência da oração, em nome de Jesus. Que vocês orem na segunda-feira no pequeno grupo, na quarta-feira no estudo bíblico, na sexta-feira na noite de oração, na escola dominical, no culto à noite, na torre de oração do presbitério, na casa de vocês. Que vocês vivam a experiência tremenda da oração. E que Deus permita que, associado com a experiência da oração, vocês experimentem a intervenção de Deus na vida de vocês, os milagres de Deus na vida de vocês, né? A graça de Deus se derramando sobre vocês, a misericórdia de Deus, o livramento de Deus tocando a vida, o casamento e a família de vocês. E aí vai crescer a pregação vai se espalhar em Muzambinho. Nós queremos que ela espalhe, que ela alcance todos os 4 cantos do nosso município, e que as pessoas que estão perdidas, elas sejam tocadas por essa palavra, e haja conversão na vida de muitas pessoas, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, e que essa igreja possa crescer cada vez mais, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, amém? Eu sempre penso assim, eu estou pedindo a Deus que essa igreja cresça, que o dia que você chegar atrasado, não vai ter lugar para você sentar. Se você atrasar, você chegar, não vai ter lugar para você sentar. E nós vamos ter que fazer 2 cultos. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer 3, porque não vai caber. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer 4 por domingo e 5. E a hora que chegar 5 cultos por domingo, não vai ter jeito. Vamos ter que construir um prédio maior, para a gente poder abrigar todo mundo, em nome de Jesus, amém? Amém. Agora, o que tem a ver o texto com a conversão? Pelo menos 3 princípios que eu queria falar sobre conversão hoje à noite, baseado no texto que nós lemos. A conversão pressupõe ouvir a mensagem do Evangelho. Essa é a primeira coisa que eu queria que você guardasse. Aconteceu, 3.000 pessoas se converteram.
Isso pressupõe, quando há conversão, pressupõe ouvir a mensagem do Evangelho. Vai colocando na tela, Paulo, aí para nós, verso 37. Acompanha comigo. É o primeiro princípio que eu quero deixar para você sobre conversão. Quando ouviram isso, ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles ouviram. O que é que eles ouviram? Aqueles 17 grupos que estavam lá, partos, elamitas, né? Egípcios, romanos. O que é que eles ouviram? Eles ouviram a mensagem do Evangelho, a boa nova da salvação do reino de Deus. Foi isso que eles ouviram. Sabe o que eles ouviram? Eles ouviram sobre o ministério de Jesus. Eles ouviram sobre a morte de Jesus. Eles ouviram sobre a ressurreição de Jesus. Eles ouviram sobre a exaltação de Jesus. Eles ouviram sobre o senhorio de Jesus. Eles ouviram sobre o Evangelho de Jesus, sobre essa mensagem da graça de Deus. Foi isso que eles ouviram. O texto diz: ouvindo isso o que? A mensagem do Evangelho. Eu vou mostrar para você, coloca 2:22 aí para nós, por favor. 2:22. Israelitas, o Pedro fala para eles, presta atenção: Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com o que? Com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, no meio de vocês, por meio dele. Ele está falando de Jesus, do ministério de Jesus. Percebe? Ele não está falando de riqueza, ele não está falando de bênção material, ele está falando de Jesus, do ministério de Jesus. Pode pôr o 23 para os irmãos verem. Este Jesus, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, vocês crucificaram ele, né? Por meio dos romanos, de homens maus. O que é que eles ouviram? Sobre o ministério de Jesus, sobre a morte de Jesus. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Deles, os meus, os seus, os nossos. Foi isso que eles ouviram. Eles ouviram também, verso de número 24, põe o 24, sobre a ressurreição. Olha lá: porém Deus ressuscitou esse Jesus dos mortos, livrando ele da agonia da morte, porque não era possível que a morte retivesse o Filho de Deus no túmulo. Ele ressuscitou no terceiro dia, aleluia. O que eles ouviram? Sobre a vida e o ministério de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Foi isso que eles ouviram. Verso 32, pula, vai lá para o 32 para nós, Paula. O que eles ouviram? Sobre a ressurreição. Deus ressuscitou esse Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Todo mundo sabia o que tinha acontecido. Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Verso de número 33, pode seguir, por favor. Agora, exaltação de Jesus. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai essa promessa. Jesus recebeu o Espírito Santo como promessa para derramar sobre a igreja. Ele derramou isso que vocês estão vindo e ouvindo e vendo agora. O que eles ouviram? Eles ouviram sobre o quê? Eles ouviram sobre o ministério de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a exaltação do Senhor Jesus e sobre o senhorio do Senhor Jesus. O verso de número 40, vamos lá, 38 para terminar. Pedro respondeu, 37, desculpa, estou falando errado, 37. Quando ouviram isso ficaram, 36, meu Deus, meu óculos está me matando aqui, 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certo que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deixa eu te falar, o que aconteceu, o que eles ouviram? Ouviram sobre o ministério de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a exaltação de Jesus, sobre o senhorio. Jesus é o Senhor do céu e da terra e da nossa vida. Foi isso que eles ouviram. Eles ouviram o Evangelho. Agora pode pôr no 37, Paula, obrigado. Foi isso que eles ouviram. Então, para que haja conversão, pressupõe se ouvir a mensagem do Evangelho. O que é a mensagem do Evangelho? Não é que você vai ficar rico, não é que você não vai ficar doente nunca mais, não é que agora você vai se tornar empresário da noite para o dia,
Não é que agora você vai comprar casa, iate, carro. Pode até ser, se você trabalhar direitinho, pode até ser. A mensagem do Evangelho não é isso. A mensagem do Evangelho é que Jesus veio, viveu uma vida sem pecado, morreu, ressuscitou, foi exaltado e é o Senhor de todas as coisas. E Ele morreu por causa do meu pecado e do seu pecado. Então, conversão pressupõe ouvir a mensagem do Evangelho sobre Jesus. E o texto diz que eles ouviram e ficaram muito comovidos. A palavra diz que é como se uma espada tivesse transpassado o coração deles, irmãos. Sabe, eu estou pedindo a Deus que essa mensagem possa tocar o seu ouvido hoje à noite. Que o seu ouvido possa ser tocado a respeito de Jesus. E que o seu coração possa se quebrantar hoje à noite diante do Senhor Jesus. Amém? Seu coração possa ser tocado, possa ser sensibilizado hoje à noite. A palavra de Deus possa mexer com o seu coração. Vai entrar pelo seu ouvido, mas não vai entrar por um e sair pelo outro. Vai descer até o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Descer para o coração. E quando descer para o seu coração, vai mexer com a sua boca. Você percebe? O texto diz que eles ouviram, entrou no ouvido, desceu no coração e aí mexeu com a boca. Eles perguntaram: o que é que nós vamos fazer? Se Jesus morreu e foi por nós, o que é que nós vamos fazer? Eu não posso continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Eu não posso continuar negociando do jeito que eu estou negociando. Eu não posso continuar tocando meu casamento do jeito que eu estou tocando. Eu não posso continuar tratando meu pai, a minha mãe, os meus filhos do jeito que eu estou fazendo. Não dá para continuar do mesmo jeito. Entrou pelo ouvido, desceu no coração, mexeu com a minha boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. E eu peço a Deus que toque seu coração nessa noite, pela mensagem do Evangelho, e mexa com a sua boca, e você possa falar assim: eu entrei aqui, não foi por acaso, não foi por coincidência, não foi um acidente, foi uma providência de Deus eu estar aqui hoje à noite. Que isso possa ganhar lugar no meu ouvido, possa descer no meu coração e possa mexer com a minha boca, que eu possa dizer o que eu faço, Senhor, diante dessa situação. Tenha misericórdia de mim, eu não posso sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu preciso sair diferente. Eu espero que Deus toque você nessa noite, que você possa perguntar para Deus: Senhor, o que eu tenho que fazer com a minha vida? O que eu tenho que fazer com os meus relacionamentos? O que eu tenho que fazer com a minha atitude? Como eles perguntaram, o que nós faremos? Eu espero que você tenha um impacto nessa noite com a palavra de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Conversão pressupõe ouvir a mensagem do Evangelho. E eu estou aqui para falar para você a mensagem do Evangelho. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, assim como Ele morreu pelo meu. É isso que é a mensagem do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não posso convencer você disso. Eu não posso fazer que isso entre no seu coração, mas eu peço a Deus que entre no seu ouvido, quebrante o seu coração e possa promover resultado na sua boca. Mesmo que você não mexa os lábios, você fala para Deus: Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu não posso continuar vivendo do mesmo jeito. Amém? Primeiro, conversão pressupõe ouvir a mensagem do Evangelho. Segundo, conversão requer arrependimento e fé. Conversão requer o que, irmãos? Arrependimento e fé. Vamos falar isso? Arrependimento e fé. Olha o 38, o Pedro respondeu. A hora que eles perguntaram, o apóstolo Pedro respondeu. A resposta, a primeira coisa que Pedro falou para eles: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pode ler o 39 também. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Primeiro, olha, conversão, quando a gente está falando de conversão, pressupõe ouvir a mensagem do Evangelho, que é sobre Jesus. Quando a gente está falando de conversão, requer arrependimento e fé. Precisa haver arrependimento e fé. E a primeira coisa que Pedro diz no verso 38 é: arrependam-se.
Sabe, você entrou aqui e você fala assim: eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca desejei mal a ninguém, certo? Muitas pessoas fizeram isso, e para nós eles são os pecadores, porque roubaram, porque mataram, porque mentiram, prostituíram, adulteraram, eles são pecadores, e nós também. Eles são pecadores patentes nesse sentido, nós somos latentes. Nós temos o mesmo potencial de fazer igual ou pior do que eles. Sabe, nós pecamos por palavra, por pensamento, por ação, por omissão, por não fazer aquilo que deveríamos. Nós somos pecadores e nós precisamos nos arrepender diante de Deus. O que é arrepender? É dar meia volta. Você estava indo para lá, então você faz uma conversão, você vem para cá. A sua vida era uma vida alienada de Deus, indiferente a Deus, alienada de Deus, contrária à vontade de Deus, contrária à palavra de Deus. Então você estava andando longe de Deus. Agora você vai se voltar para Deus, para a palavra de Deus, para o Filho de Deus, para o povo de Deus, para viver a vontade de Deus. Isso é arrependimento. E essa não é a mensagem primeira de Pedro, foi em primeiro lugar a mensagem de João Batista. João Batista, que veio preparar o caminho para Jesus, ele pregava: arrependei-vos e crede, porque está próximo o reino de Deus. E Jesus veio e pregou a mesma coisa: arrependei-vos e crede. Então o Pedro fala para ele: arrependam-se. Ele está falando para os judeus, para o povo dele, o povo que tinha a Torá, que recebeu a lei de Moisés. Ele disse: vocês precisam se arrepender, arrependam-se dos seus pecados. E esse é o Filho de Deus que veio para que vocês pudessem ter perdão dos pecados. Arrependam-se. E ele diz assim: cada um de vós seja batizado. Essa palavra é muito importante para nós, porque aqui cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Não importa quem tem que se arrepender: os filhos dos crentes, aqueles que vivem no meio dos crentes, aquele que não gosta de crente, aquele que acha que é crente. Todos têm que se arrepender, começando os filhos dos crentes, começando aqueles que estão no meio dos crentes, começando aquele que detesta crente. Pode ser o seu caso hoje à noite, ou aquele que acha que é crente e nunca foi também, precisa se arrepender, para que então, tendo arrependimento sincero diante de Deus, reconhecendo que é um pecador, reconhecendo que Jesus morreu por ele na cruz, então ele se coloca diante de Deus pedindo misericórdia pela sua vida, e aí então ele vai ser batizado em nome de Jesus. E duas coisas vão acontecer com ele: vai haver perdão e habitação na vida dele. Perdão, remissão dos pecados, diz o texto. Seus pecados vão ser perdoados por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Perdão de pecados. Nós precisamos ser perdoados. Você fica perdido, não sabe por que o dinheiro não satisfaz, o prazer sexual não satisfaz, as conquistas não satisfazem, as viagens não satisfazem, os cruzeiros não satisfazem, nada satisfaz, porque você tem um vazio que é do tamanho do eterno, e nada que é material, e nada que é palpável, tangível, mensurável, contabilizável vai preencher esse vazio. O seu vazio é do tamanho de Deus. Deus colocou no coração do homem o anseio pelo que é eterno. Por isso que o Santo Agostinho dizia: a minha alma não encontra repouso enquanto não descansa em ti. Por que será que tudo que você buscou não satisfaz? Porque você está tentando matar a sede de água com café, com coca, com chá, com uísque, seja lá com o que for. Essa sede só pode ser matada com a água da vida. A água da vida é Jesus. É Jesus. Por isso que o Pedro está dizendo: pare de buscar preencher essa sede, ou matar essa sede com aquilo que não te sacia. Vá à fonte, arrependa-se de ficar buscando água em cisternas rotas, rachadas. Vá para a fonte, que é o Senhor Jesus. Arrependa-se de achar que você é o Deus de si mesmo, de que você se basta. Você precisa do Salvador, você precisa do Senhor Jesus, como eu preciso, porque cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. O meu filho precisa se arrepender, precisa confessar seus pecados e precisa se batizar, né? Porque ele vai dar conta de si mesmo. A minha esposa, o meu pai, o meu irmão, eu, porque cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Arrependa-se.
é o que o texto diz, para que seus pecados sejam perdoados. Existe uma coisa que separa você de Deus, são os seus pecados, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o Senhor. Nós precisamos nos arrepender, dizer: Senhor, nós somos pecadores, precisamos da graça do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Vai haver perdão e vai haver habitação. O texto diz assim: receberão o dom do Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai habitar na sua vida. Ele vai vir fazer morada em você. Você vai se tornar, como diz a Escritura, templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Meu filho estava me perguntando essa semana, né, sobre a questão do templo. Na nossa língua é um problema no português, né? Porque a gente chama isso aqui do quê? Igreja. A gente chama de igreja, né? Fala assim: onde você vai? Vou na igreja. O que você faz domingo? Vou na igreja. Isso aqui não é igreja, isso aqui é o templo, onde se reúne a igreja. O que é a igreja? É o povo que se converteu, que confessou seus pecados, que recebeu Jesus e é habitado pelo Espírito de Deus. Isso é a igreja, é o templo vivo de Deus. E hoje à noite o Senhor está chamando você para que você faça parte desse povo, e você também venha a ser igreja, habitado pelo Espírito Santo de Deus. Se nós sairmos todos daqui, é apenas um prédio. Tanto é que em 1958 o nosso prédio não era nessa rua, era na Tiradentes, e foi incendiado, e virou pó. Destruiu o templo, mas não conseguiu destruir a igreja, que se reuniu 5 anos num porão, porque não tinha templo. E depois, pela graça de Deus, comprou esse terreno que você está vendo aqui, e agora construiu um outro templo, onde se reúne a igreja, o povo que é habitado pelo Espírito Santo. Irmãos, conversão é isso. Conversão pressupõe ouvir a mensagem do Evangelho, ouvir sobre Jesus. E conversão requer arrependimento, abandonar a minha vida de autossuficiência e reconhecer que eu preciso de Deus, que eu preciso de Jesus, que eu não posso continuar vivendo desse jeito, que tem alguém que quer matar a minha fome e saciar a minha sede, é o Senhor Jesus. Amém? Eu vou viver perdão e habitação, eu vou ser habitado pelo Espírito de Deus. Amém? Que coisa maravilhosa, Deus habitando em você. E o Paulo vai dizer assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Por que você vai em certos velórios e é a coisa mais triste? Todos os velórios são tristes, obviamente, todos os velórios são tristes, mas alguns são mais que os outros. Por quê? Porque morre ali, não tem esperança nenhuma. É comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem esperança de vida eterna, de ressurreição, de corpo glorificado, de volta de Jesus. Não tem nada. Nós choramos também, mas Paulo diz para nós: eu não quero que vocês vivam como quem não tem esperança, porque vocês têm Cristo na vida de vocês. E Paulo dizia assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Quem é que pode dizer uma coisa dessa? Só se for louco, ou se for habitado pelo Espírito Santo. Eu quero que você seja habitado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, que Deus faça essa obra na tua vida, em nome de Jesus. Que você receba perdão e habitação, em nome de Jesus. Verso 39. Não é só arrependimento, é fé também. Arrependimento e fé, porque tem uma promessa. Se tem promessa, tem que ter fé. Ele diz: porque a promessa é para vocês, judeus, aí, em primeiro lugar, e para os filhos de vocês, descendentes de vocês, judeus, e para todos que estão longe, os gentios que ainda não chegaram, mas vão chegar também. Isto é para todos aqueles que o Senhor chamar. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está chamando você, Deus está te chamando, certo? Você fala: não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha oratória, com a minha eloquência ou falta de eloquência, com a minha capacidade de explicar ou não conseguir explicar. Deus está chamando você. Como Ele chamou os judeus, Ele chama os gentios. É um chamado celestial, chamando você para sair das trevas para a luz, da morte para a vida, da loucura para a sensatez, sabe? Da arrogância para
se colocar humildemente nas mãos do Senhor e para nascer de novo em nome de Jesus. Você vai cantar o cântico primeiro que nós cantamos, você ficou olhando e falando: o que será que significa isso? É igual Nicodemos. Jesus perguntou para ele, ele foi ver, foi estar com Jesus à noite. Ele era um mestre entre os judeus, um mestre, era um mestre. E ele falou com Jesus: ninguém pode fazer esses sinais, essas maravilhas que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Quer dizer, Deus está com você, Jesus. Jesus, se fosse um pastor, no nosso tempo, ia ficar todo orgulhoso, batendo no peito e falar: isso, Nicodemos, é isso mesmo, você está certo. Não, Jesus tinha papo reto, falou com ele: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Não falou para a prostituta, para o cobrador de impostos, falou para o Nicodemos. Aí o Nicodemos, ele falou: como é que eu posso nascer de novo? Ele não entendeu, certo? Jesus falou: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Ele chamou Nicodemos, ele chamou Pedro, ele chamou Tiago, chamou João, e está chamando o seu nome, está chamando você também, para que você viva a experiência da conversão, certo? Que requer que você ouça o Evangelho, que pressupõe que você ouve sobre Jesus, que requer que você responda com arrependimento e fé, confiando na promessa de Deus na pessoa de Jesus, sabe? O pastor falou hoje cedo sobre promessa, né? Às vezes você promete coisas, né? E às vezes você consegue cumprir suas promessas? Às vezes não. Às vezes é promessa que você faz para os outros, às vezes é promessa que você faz para quem? Para você mesmo. Esse ano eu vou emagrecer, Não, esse ano eu vou fazer caminhada. Não, esse ano eu vou fazer academia. Você prometeu para você, o Léo está de olho lá, hein? O Léo está de olho. Você prometeu e você cumpriu? Não. Você está acostumado que os políticos fazem o quê? Promessas. Eles cumprem. A maioria não. Mas você está falando com Deus, nós estamos falando do Deus vivo, que entregou seu Filho Jesus na cruz por nós. Então como é que a gente vive a conversão? Com arrependimento e fé. O que é fé? Confiança em Deus. Eu confio em Deus. Você fala assim: eu vou confiar em Deus? Eu não vejo Deus, eu não sei se isso é verdade. E eu acho isso uma loucura tão grande, porque você vive pela fé. Você vive pela fé na dimensão horizontal e não quer viver pela fé na dimensão vertical. Você vai no médico, você fez medicina? Não. O médico fala: toma tal remédio, o que você faz? Toma. Às vezes dá certo e às vezes dá tudo errado, certo? Você vai pegar um avião para ir daqui, Porto Seguro. Você é piloto de avião por acaso? Você tem horas de voo? Você foi lá e olhou o motor do avião? Não. Como é que você entra no avião? Pela fé. Você confia no piloto, você confia no mecânico e entra no avião e vai. E se o avião cair? Pode ser que aconteça, tem caído muito avião. Por quê? Você confiou no piloto, você não era piloto. Na dimensão horizontal você confia, mas na vertical você não quer confiar. A gente vive pela fé, é pela fé. Está entendendo? Então a conversão pressupõe ouvir a mensagem do Evangelho. Conversão requer arrependimento e fé. Foi assim com eles e assim comigo e com você. Deus está chamando você hoje à noite para tomar um passo de arrependimento e fé. Confiar em Jesus. Não é confiar em mim, não. É confiar na palavra de Deus. É confiar no Filho de Deus. É confiar nas promessas de Deus na sua palavra. Amém? Que seja assim com você, em nome de Jesus. E por último, conversão envolve profissão de fé e batismo, que é o que você vai ver aqui hoje à noite. Eu estou falando sobre essas coisas que é o que você vai ver aqui hoje à noite. Conversão envolve profissão de fé e batismo. Olha para você ver o verso de número 40. Põe o 40 para eles, olha lá, ó. Depois que Pedro deu essa resposta para eles: arrependam-se e confiem na promessa de Deus. Olha o que o Pedro falou para eles. Com muitas outras palavras, o Pedro deu testemunho, exortando aquele povo, dizendo: salve-se dessa geração perversa. Meu querido, salve-se dessa geração perversa. Você percebeu onde você está vivendo? Você percebeu o que está acontecendo à sua volta? Salve-se dessa geração perversa. Pedro falava lá naquela época.
Eles estavam cercados pelo Império Romano, eles estavam cercados por todo tipo de coisa ruim, perversa, violência, imoralidade, destruição, opressão. Eles estavam vivendo tudo que você vive também. E Pedro diz para eles: salve-se dessa geração perversa, não se deixe levar por isso. O Senhor está estendendo a mão para você, agarre-se na mão do Senhor, salve-se, para que você não vá na correnteza com todo mundo. Salve-se dessa geração perversa. Olha o que aconteceu, verso 41, para a gente terminar. Então, os que aceitaram a palavra, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Quem é que foi batizado? Não é quem achou legal o que Pedro falou, não é quem queria fazer média com Pedro e com os outros, é quem aceitou a palavra. Sabe, eles vão professar a fé e vão se batizar aqui. Isso diz para nós que houve conversão, porque aceitaram a palavra de Deus, acolheram a palavra de Deus, ouviram o Evangelho, reconheceram que precisava de arrependimento e fé em Jesus, reconheceram, e por isso foram batizados. Ô gente, por que eu estou falando isso? Tem muita gente se batizando porque está na moda, tem muita gente se batizando porque agora os artistas estão batizando também. Tem muita gente que se batiza, porque meu pai batizou, porque minha mãe batizou, porque o outro lá batizou. Não, não é por causa disso que você se batiza, é porque você aceitou a palavra, é porque você se arrependeu e você creu, você soube que você era um pecador, que você precisava da graça de Deus que veio a você em Jesus. Então por causa disso, você aceitou, então você foi batizado. Então envolve profissão de fé e batismo, a confissão pública de que agora eu sou um discípulo de Jesus. Agora eu não ando mais, segundo as minhas ideias e segundo aquilo que me dá na telha. Eu sou discípulo de Jesus, eu sou discípulo de Jesus. Então eles fizeram profissão de fé, está implícito no texto isso, está explícito que eles batizaram. E naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. De 120, um grupinho de 120 subiu para 3.000 pessoas. Por quê? Eles aceitaram a palavra, eles se arrependeram, eles creram, eles acolheram o Evangelho, então eles professaram a fé e eles se batizaram. Eu espero que isso aconteça com você em nome de Jesus. Amém? Não para me agradar, não para agradar seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, não, por causa de uma experiência com Deus, por meio de Jesus. Eu espero que a sarça pegue fogo para você, como eu falo para meus filhos. Sabe, quando Moisés estava pastoreando as ovelhas do sogro, ele não estava no culto, ele não estava no louvor, ele não estava diante de um sacerdote, ele não estava diante de um profeta, ele estava trabalhando, como você trabalha durante a semana. Mas naquele dia, quando ele estava cuidando das ovelhas do sogro, ele viu a sarça pegar fogo. Sarça no deserto pega fogo, porque é muito seco, e aquele arbusto fica estorricado, ele entra em autocombustão, pega fogo. O problema não era a sarça pegar fogo, o problema era a sarça pegar fogo e não se consumir. Ele disse: isso aí é esquisito, nunca vi isso acontecer, eu vou chegar. E quando ele chegou perto, o Senhor falou com ele, Deus se revelou a ele, Deus se mostrou para ele. Olha, tudo que eu falar aqui não vai fazer diferença se Deus não se revelar a você. Então eu estou orando: Deus, revele-se a ele, revele-se a ela, diga que você está chamando ele, que você está chamando ela, para que ele se torne um filho teu, uma filha tua, Senhor, para que ele passe pela experiência da confissão de fé e do batismo. Por quê? Porque ele foi visitado pela graça do Senhor. Amém? Pela graça do Senhor. Eu espero que essa experiência toque seu coração em nome de Jesus. E vai acontecer, eu espero, aquilo que está escrito aqui. De 120 foi para quanto? Quase 3.000 pessoas. Olha, não estou pedindo, hein, reverendo? 3.000. Aqui é 200 pessoas, 150. Né? Você chega atrasadinho, dá tempo de você sentar. Está tudo bem, está tranquilo, mas que venha 1.000, que venha 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. E se você não vir rápido para o culto, não vai ter lugar. E se você chegar, você vai ter que escolher o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto culto. E de repente nós vamos ter que alargar as estacas da tenda, porque não vai caber de gente para a glória do Senhor. Não de gente
não de gente que viveu a experiência de adesão, gente que viveu conversão, teve experiência com Deus. Eu estou orando para que você tenha experiência da conversão, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça. Vamos ficar de pé para você descansar um pouco. Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos para que nada te distraia, né? Feche os teus olhos. Eu queria fazer perguntas para você. Você pode dizer que já viveu a experiência da conversão? Você pode dizer que pode cantar aquele primeiro cântico que nós cantamos com tranquilidade? Você pode dizer assim: eu nasci de novo. Você pode dizer isso? Se você não pode, foi o que Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E Jesus quer que você veja o reino de Deus. Nós queremos que você veja o reino de Deus. Sabe o que precisa? Você precisa ouvir a mensagem do Evangelho, que é o que nós estamos falando hoje à noite. Jesus, que veio e morreu por você. Você precisa dar uma resposta. Você precisa se arrepender e crer na palavra de Deus e no Filho de Deus. E você precisa depois, oportunamente, professar a sua fé e se batizar, que é uma maneira de você dizer: eu agora sou uma nova pessoa, eu assumi um compromisso com o Evangelho de Jesus e com o Jesus do Evangelho. E nós temos certeza, meu querido, que vai acontecer com você o que diz aqui no texto. Você vai receber perdão e você vai viver a experiência da habitação. O Espírito Santo vai habitar em você, e você vai ter valores diferentes, prioridades diferentes, você vai ter perspectiva diferente, você vai ter tudo diferente na sua vida, porque vai ser uma experiência onde a sarça vai pegar fogo. Não vai ser do homem, não vai ser do pastor, não vai ser de ninguém, vai ser Deus tocando a sua vida e transformando você de dentro para fora no poder do Espírito Santo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Por isso eu queria que você orasse aí no seu particular. Hoje você ouviu a mensagem do Evangelho. Você precisa responder com arrependimento e fé. E quem sabe logo logo você não vai estar aqui assistindo um batismo, mas nós estaremos aqui celebrando o seu batismo e a sua profissão de fé, para a glória de Deus e bênção na sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a igreja lá no princípio viveu não só as experiências de perseguição e não só as experiências de oração, mas ela viveu experiências tremendas de conversão. Pessoas que tiveram encontro com a tua graça e foram transformadas de dentro para fora no poder do Espírito Santo. Pessoas que ouviram sobre Jesus, pessoas que responderam com fé e com arrependimento para Jesus, e pessoas que depois professaram sua fé e se batizaram em nome de Jesus, como os nossos irmãos vão fazer hoje à noite. Senhor, que a tua palavra encontre o lugar certo naquele coração que o Senhor preparou para hoje à noite, e que essa pessoa em breve viva essa experiência e nós possamos nos alegrar com ela diante da tua presença, porque a tua palavra diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Que assim seja, com a tua bênção e com a tua graça, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, amém e amém.